Amém. Obrigado, meu irmão. Bom dia! Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, que vive e reina para sempre e eternamente. Quase que não saiu chegamos, né? Chegamos aos 8 anos na nossa amada Igreja Presbiteriana das Águas. Louvado seja Deus pela vida daquele homem ali, pastor Jackson, da sua família, por todos os irmãos e irmãs que fizeram e fazem parte dessa bela história. Mês de festa e celebração por tudo que Deus tem feito na história dessa igreja e na história de cada um de nós. E para comemorarmos, nós temos feito ao longo, começamos domingo passado e vamos até o fim do mês, fazendo um exercício de releitura da nossa caminhada até aqui. Essa releitura nos tem feito identificar não só lutas e dores que foram superadas ao longo dessa jornada, mas muitas bênçãos e graças recebidas por nós, vindas dos altos céus. Também foi nesse processo de identificarmos todas essas coisas que surgiu lá atrás o tema desse mês, que é um passo de fé. 8 cultos por 8 anos de bênção. Na semana passada, ouvimos pela manhã a história da luta de Jacó com Deus, com o anjo do Senhor. À noite, vimos a definição bíblica de fé e iniciamos o estudo do capítulo 11 da carta de Hebreus. Naquela ocasião, falamos sobre o preço da fé. Preço que encontra significado em 3 palavras. Você se lembra as 3 palavras? Justificação, santificação e obediência. Isso apontado para, no texto, apontado para homens que foram grandes exemplos de fé para nós. Hoje, nós daremos continuidade a essa celebração e estudo sobre fé, ainda no capítulo 11 de Hebreus. Então já pode abrir sua Bíblia, capítulo 11 da carta de Hebreus. Hoje nós vamos estudar do versículo 8 ao versículo 19. Hebreus 11, do 8 ao 19. Todos achamos? Amém? Tem misericórdia ainda? Tá bom, a gente espera um pouquinho na misericórdia, sem problema. Hebreus 11, dos versículos 8 ao 19. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as suas promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que lhe acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou.
Que personagem extraordinário é esse tal de Abraão. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Aquele selecionado por Deus para dar início ao seu santo povo da promessa. E ao lado desse incrível homem, Deus coloca uma incrível mulher, chamada... Cadê a Sara? Ah, já foi. Chamada Sara. Uma incrível mulher para essa jornada junto com esse incrível homem. Sem dúvida, um grande casal para servir de referência de homem e mulher. Sem dúvida, uma família incrível para a gente ter como referência de família que serve ao nosso Senhor. Quando lemos a história desse cidadão e sua família, que começa em Gênesis 12, vemos ainda mais detalhes sobre seu chamado, a sua história, e pode ficar tranquilo que ao longo da semana, nas leituras bíblicas e nas reflexões, a gente vai conhecer ainda mais a fundo a história de Abraão. Mas a primeira promessa de Deus para Abraão, eu não sei se você se lembra, ela está registrada em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, e diz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. De ti farei uma grande nação, se tu uma bênção. Por isso, nossa meditação dessa manhã tem por tema o grande herói da fé, o herói da fé. Nesse texto, vemos a fé de um homem numa promessa que era, sem dúvida nenhuma, muito maior do que a sua vida e a sua história. Vemos a fé de uma família que optou por obedecer, crendo em propósitos muito maiores que seus próprios sonhos. Vemos a fé que Deus deu para aqueles que são chamados para ser seu povo. Fé de todos aqueles que entendem que há uma grande nação de Deus para fazermos parte. Fé para contemplarmos uma pátria celestial muito superior do que qualquer outra pátria. Mas vamos com calma, porque o texto é rico e a gente tem muito o que discutir nessa manhã. Esse texto, logo de cara, nos apresenta uma estrutura literária muito significativa e eu não sei se você se deu conta até aqui. O centro do texto é fé, e isso a gente já começou a abordar na semana passada, domingo à noite. A gente viu lá no versículo 1 como o autor se preocupou em definir e delinear o conceito do que é fé. Mas o autor, ao longo de todo esse capítulo, ele vai mantendo a mesma estrutura. Você batendo o olho, você já consegue identificar. Que estrutura é essa? Grande parte dos versículos começa com a sentença pela fé. Para o autor da carta aos Hebreus, todas as coisas relatadas ao longo do capítulo 11 são pela fé, isso mesmo. Então, se estamos refletindo sobre um passo de fé, nada melhor do que voltarmos os nossos olhos para esse texto. Nessa parte que estudaremos hoje, nós vamos observar 4 vezes essa estrutura, que foi o texto que a gente acabou de ler. Primeira vez, versículo 8, que vai dizer: pela fé, Abraão obedeceu. Depois, no versículo 9, pela fé, Abraão peregrinou. Depois, no versículo 11, já estou dando dicas de quais vão ser os nossos pontos, Versículo 11, pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. E, versículo 17, pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Primeiro ponto relevante é a continuidade e progressividade que o autor vem revelando cada exemplo citado aqui quando descreve pela fé. Ele já havia observado confiança e obediência quando ele falou de Noé, que foi o nosso último personagem do domingo passado. Mas o ponto de partida da história de Abraão é um tanto quanto mais complexo do que a obediência exigida de Noé. Se você olhar para o versículo 7 desse mesmo texto de Hebreus, você vai observar que Noé foi chamado a confiar e obedecer. Mas mesmo que tenham se passado 120 anos para que toda a arca fosse construída, Noé
pôde ver os frutos da promessa de Deus para ele, para sua família, para sua história. Noé viu o resultado da sua fé. Ele recebeu o que tinha sido prometido para ele. Já Abraão, irmãos, embora tenha obedecido sim saindo da terra, saindo lá do espaço onde viviam os seus parentes, Abraão não pôde ver as promessas da mesma forma que Noé. Embora tenha vivido viajando pela terra prometida de Canaã por toda a sua vida, e a gente vai acompanhar isso por vários capítulos de Gênesis, Abraão nunca foi dono de 1 metro quadrado sequer de todo aquele terreno. Embora tenha recebido a promessa de que seria pai de multidões, multidões mais numerosas que as estrelas dos céus e que os grãos de areia da praia, olha o tamanho dessa multidão, em seus 175 anos descritos nas Escrituras Sagradas, tudo o que Abraão pôde ver foi um filho da aliança, chamado Isaque, um filho bastardo, chamado Ismael. Então temos 2, certo? 2 netos, Esaú e Jacó, já são 4. E mais outros 6 filhos após a morte de Sara. Quanto deu? 10? Foi isso? Que bom. Pode parecer uma multidão, sim, quando comparamos com o nosso modelo de família hoje. Mas, sem dúvida nenhuma, 10 pessoas não se compara ao número de estrelas nos céus, ou muito menos o número de grão de areia na praia. Não parece que é essa multidão que Deus está falando. Por esse motivo, podemos dizer com toda a convicção possível que Abraão viveu cada dia da sua vida pela fé. Com isso em mente, convido você a voltar a olhar para o versículo 8, onde encontramos nosso primeiro ponto dessa manhã. Pela fé, Abraão obedeceu. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e nos apresenta uma série de leis e ensinos e profecias, nos apontando os resultados de uma vida santa e reta nos caminhos do Senhor. E muitas vezes, ao caminharmos esse caminho é forte, né? Ao andarmos no caminho proposto pelo Senhor, nós vemos frutos imediatos de estarmos seguindo o que o Senhor nos propõe. Esses frutos imediatos são muito top. Vai dizer que você não gosta? A Bíblia te manda fazer algo, você faz e experimenta bênçãos como fruto daquilo ali. Não é maravilhoso? Começamos o culto hoje, afinal de contas, falando de frutos, bênçãos, livramentos, vitórias, dádivas que recebemos de Deus, porque vivemos uma vida de obediência à sua palavra. Esses frutos imediatos, eles servem até para nos motivar, aumentam a nossa fé e nos fazem seguir firmes, não é isso? Maravilha! Mas, e aí que é o problema, o tal do mais, né? E quando obedecemos, confiamos, seguimos tudo que as Escrituras propõem, servimos a Deus da melhor maneira que nos parece ser possível e não conseguimos contemplar nenhum fruto. E quando fazemos o que nos sentimos chamados por Deus para fazer e não vemos qualquer resultado, ou até resultados contrários ao que a gente estava propondo, ou como foi citado aqui domingo passado, imagina todas as vezes que o pastor Jackson veio a esse mesmo lugar e pregou para menos de 10 pessoas. Como podemos nos manter firmes à fé, confiando que foi Deus que nos chamou, quando nossos olhos não contemplam nenhum indício de mudança ou melhora? Como manter a fé quando o nosso chamado acontece à semelhança do chamado de Abraão? Isso é, sem a gente ter a menor ideia do lugar para onde Deus vai nos levar, para onde nós devemos ir. A única coisa capaz de manter o coração no prumo, na direção certa, nos momentos mais tenebrosos da vida, é o relacionamento com Deus, o Deus que nos fez a promessa, o Deus que nos chamou para seguir nesse caminho. Ainda no domingo passado, eu fiz exatamente essa pergunta, naquele momento que a gente vai ter daqui a pouco, né, para o pastor Jackson. Como suportar quando tudo que seus olhos veem são empecilhos? Quando você trabalha muito e não vê nenhum resultado.
Qual foi a resposta do pastor? Tempo. Brincadeira. A resposta do pastor foi com muita oração. Irmãos, o problema está em vivermos como se fosse, na verdade, a nossa vida fosse, na verdade, uma vida de brincadeira. A gente vive como se para tudo a gente tivesse uma segunda chance depois. Tudo vai dar tempo de consertar. Tudo é contornável. E por isso, focamos em tudo, menos em nos relacionar com aquele que nos chamou para a missão. A obediência precisa estar conectada com a completa dependência daquele que nos chamou para a jornada que nós temos seguido. Obedecer de má vontade ou fingir que estamos obedecendo a Deus não faz nenhum sentido quando a gente está falando de quem Deus é. Ele é aquele que sonda mentes, que sonda corações. Como a gente tem coragem de achar que está enganando Ele? E então surge a pergunta: se a gente não tem obedecido para enganar a Deus, o que é que tem nos impedido de obedecer o chamado que Ele tem para nós? Que desculpa eu e você temos usado para justificar as desistências pelo caminho, de caminhos que nós ouvimos a voz de Deus nos chamando a seguir? Agora imagine você, se naquele momento de maior angústia em que nosso Senhor, Jesus Cristo, se encontrava lá no Getsêmani. Imagina se Jesus, diante de todo o sofrimento, sentindo o gosto de morte, ele está vivendo os últimos momentos, ele virasse para Deus e dissesse assim: poxa, Pai, desculpa aí, mas esses caras aqui não valem nada. Nem orar um pouquinho os caras conseguem, eles já desistiram, já dormiram, já me abandonaram. Não vou morrer por eles não, estou fora. Só que não é isso que está registrado nas Escrituras e nem foi isso que aconteceu. Mesmo cada um dos discípulos, mesmo eu e você não sendo dignos, mesmo o projeto parecendo um projeto fadado ao fracasso, Jesus olha e Ele vê que o nosso fracasso não significa o fracasso do nosso Deus. E Ele ainda assim olha para o Pai e segue o projeto que foi planejado. Apesar de toda angústia, sofrimento, abandono que Ele tinha sofrido, Jesus Cristo, o nosso Senhor, preferiu obedecer. Jesus cumpriu plenamente a vontade do Pai. De igual forma, mesmo em meio às maiores dificuldades, mesmo em meio aos receios, mesmo em meio a não ter noção de para onde estava indo, Abraão cumpriu o chamado de Deus. Abraão seguiu a vontade do Senhor. Ele preferiu obedecer, arriscando e parar no meio do deserto. E diante das nossas escolhas, diante dos desafios do nosso dia a dia, diante das lutas que se levantam dia após dia contra nós, em projetos em que percebemos que foi Deus que nos chamou para fazer, como nós temos nos posicionado? Desistimos e abandonamos porque está difícil, porque está doloroso, porque está demorado? Ou confiamos, obedecemos e perseveramos? Uma grande ferramenta para momentos tenebrosos, sem dúvida nenhuma, é olhar para o exemplo de Jesus Cristo no Getsêmani. As Escrituras Sagradas vão dizer que Jesus orou. Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46, vai relatar esse exato momento de maior angústia do nosso Senhor. O momento em que até mesmo seus melhores amigos o tinham abandonado. Mas para se manter na jornada, Ele orou. Irmãos, Jesus, o Deus encarnado, orou para receber de Deus as forças que eram necessárias para se manter no caminho. E o pior é que a gente olha para como o nosso maior exemplo agiu e a gente tem a coragem de, diante dos nossos problemas e das nossas lutas, dizer que a gente vai encarar sozinho porque a gente consegue. Quem sou eu, quem é você para fazer algo que vai contra o que as Escrituras propõem? Se Jesus orou, o que eu e você temos que fazer? Ore, clame, confie. Aquele que te chamou para iniciar a jornada continuará com você até o momento final dessa jornada. É verdade. Quando lemos a história de Abraão, nós não temos tantos detalhes como nós temos da jornada de Jesus. Mas o que sabemos certamente
é que Abraão continuou a jornada fielmente. Ele não recebeu nenhum título de propriedade ou de bens, embora Deus tenha multiplicado os seus bens pela jornada. E para ser bem sincero, mesmo os seus descendentes só foram tomar posse dessa terra muitos e muitos anos depois, quando Josué e as 12 tribos de Israel conquistaram a terra de Canaã, que inclusive a gente vai ouvir a respeito mais tarde, na divisão de terras da terra prometida. Mas tudo isso só foi possível porque começou através do ato de obediência de Abraão. Talvez nossa ansiedade, nossa pressa estejam interferindo sim nesse processo. E são nesses momentos que precisamos lembrar que tudo começa com a obediência pela fé. O herói da fé, Abraão, foi reconhecido nessa vasta galeria de heróis da fé por sua obediência, apesar de não contemplar nenhum resultado aparente. Então, no versículo 9, encontramos o nosso segundo ponto dessa reflexão, que é, pela fé, Abraão peregrinou. Cara, se obedecer já é tenso, imagina o que falar de peregrinar. Principalmente na nossa cultura, em que você ser bem-sucedido é ter dinheiro para comprar a casa própria. No entanto, era algo com que, de certa forma, Abraão estava familiarizado. Ele e a sua família viviam como nômades, como uma estrutura, né, que eles estavam sempre mudando de lugar, de moradia. Peregrinos que estavam sempre se mudando. Mas foi questão de tempo, irmãos, e de muito trabalho do Espírito Santo no coração e na vida de Abraão, para que ele pudesse migrar essa percepção, essa consciência de peregrinação nômade, para uma peregrinação superior, uma peregrinação por não possuir terras, para uma compreensão de peregrinação em uma vida passageira, que não se compara com a vida eterna que nós estamos para receber. Irmãos, essa é uma das mais belas associações feitas nas Escrituras Sagradas. A imagem de que, assim como Abraão, como servos de Jesus Cristo, eu e você somos forasteiros e peregrinos nessa vida. Nós não devemos nos apegar às coisas que são passageiras. Isso deveria gerar em nós um apego cada vez maior às pessoas, às coisas que são eternas, e cada vez menor a bens e consumo. Precisamos olhar para o que permanece eternamente. Tem um hino belíssimo. Bem, depois que Jackson citou hino, eu posso citar mais hinos, né? Um hino belíssimo e muito antigo que vai dizer: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Embaixador do céu, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Somos peregrinos, somos forasteiros que fomos enviados a viver nesse século a serviço do nosso rei. Mas como nosso rei, olhando para a nossa vida, avaliaria a forma como temos representado ele? Abraão precisou parar e ressignificar a sua compreensão de peregrino. Ele precisou contemplar o que era de fato e separar o que era de fato passageiro e o que era eterno, o que era importante do que era secundário. Sobre esse fato, um dos estudiosos desse texto registrou a brilhante observação. Acompanha comigo. Ele diz o seguinte: a estada de Abraão em Canaã era tão temporária quanto as estacas que ele colocava no chão para manter a sua tenda montada. Ele constantemente se mudava de um lugar para o outro, e assim fizeram também seus filhos e netos. A estada podia ser temporária, mas a fé era permanente. Irmãos, Abraão sabia que posses e bens materiais eram coisas temporárias, mas ele mantinha os olhos firme no que era eterno. Ele mantinha os olhos na cidade que tem fundamentos, a cidade onde Deus é o arquiteto, como nós vemos relatado no versículo 10.
Podemos dizer que, de alguma forma, Abraão entendia que o Deus que o chamou a obedecer e que havia lhe feito promessas, poderia cumprir cada uma dessas promessas, ainda que a vida de Abraão não fosse longa o suficiente para experimentar. Ele sabia que essas promessas podiam ser maior do que ele e poderiam se cumprir sim, mesmo que em tempos eternos. Pela fé, embora habitando em frágeis tendas, Abraão olhava para uma cidade firme, eterna e permanente. Uma cidade que jamais poderia ser abalada, ou como o próprio autor dessa carta aborda no capítulo seguinte, capítulo 12 de Hebreus, versículo 22, descrevendo essa cidade como a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Mas para isso, era necessário confiar mais no Deus que fez a promessa, do que na necessidade de provas de que ele ia de fato receber essa promessa. Quando pensamos em relações humanas, irmãos, uma frase muito comum de se repetir é: não existem nenhuma garantia, ou não existem garantias. Não existem garantias de que os contratos serão cumpridos. Tenta contratar a internet, garantimos 80% da velocidade, só que não. Não existem garantias de que as partes se manterão fiéis ao acordo. Vide a quantidade de casamentos que se encerram. Não existem garantias que as pessoas vão mudar e mudar para melhor. Porque, afinal de contas, está se esforçando tanto. Não existem garantias. Mas nesse caso, quando olhamos para relações que vão para além das relações humanas, embora nas relações humanas não existam garantias, existe algo que pode sim nos dar toda a garantia necessária. Diferente de qualquer perspectiva lógica ou relacional, existe uma garantia que vale a pena viver como um peregrino todos os dias na nossa vida, e essa garantia é através da fé. Abraão não precisou de nenhum spoiler para ter fé. Ele não precisou de visões da terra prometida, de revelações de que ele teria posse. Abraão precisou confiar ao ponto de ressignificar a sua existência, a partir da compreensão da nova vida para a qual ele tinha sido chamado. Irmãos, sentimento muito similar a esse de Abraão, nós vemos registrado pelo nosso irmão, apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos entender que Deus nos colocou para viver nesse período da história da humanidade, para que vivêssemos cada dia da nossa vida como embaixadores do Rei, representantes de Deus na terra, não para que isso nos faça evocar privilégios, afinal de contas, eu sou um enviado do Rei, não para nos amoldarmos à realidade local e podermos adaptar os conceitos do Rei, mas para apontarmos para todos a grandeza do maravilhoso reino que já começamos a desfrutar enquanto vivemos aqui. Para que a nossa mente não seja conformada por BBBs ou por politicagem, nem por militância ou ideologia, mas que todos os dias possamos viver com uma mente renovada, com a mente de Jesus Cristo. Para vivermos todos os dias desfrutando da tão prometida e tão sonhada, boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Vontade, irmãos, que por ora pode nos levar sim a oásis maravilhosos, mas que da mesma forma que pode nos levar a oásis incríveis, onde você vai poder tirar foto e postar no Instagram, por ora pode nos levar a caminhadas longas e dolorosas no calor do deserto. Seja no oásis, seja no deserto. Continuamos embaixadores, caminhando o caminho que Deus escreveu para nós, para a manifestação da glória do nosso Deus. A garantia é que seja atravessando bons momentos, seja atravessando os piores momentos, nossa recompensa está atrelada à nossa chegada à pátria celestial, onde receberemos então
a grande e maravilhosa coroa da vida. Então, chegamos ao nosso terceiro ponto, versículo 11, que diz: pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. Meus irmãos, a principal ideia carregada nesse versículo 11 é de que Abraão e Sara já eram muito avançados em idade. E sendo bem direto, como na nossa língua a gente usa idoso para quem chega a uma idade, e geralmente quando a gente fala velho, a gente está falando de quem não tem condições, Abraão e Sara já eram o quê? Idosos ou velhos? Segundo a nossa cultura, eles eram velhos, cansados, não aguentavam mais a labuta do dia a dia. A ideia é de que a paternidade, na idade que eles já tinham alcançado, era algo impossível. Afinal de contas, a gente está falando de limitações biológicas, irmãos. Eu não estou desmerecendo a irmã Sara, não, tá? Mas, biologicamente, é impossível você ser mãe com 100 anos. Tudo indicava que Sara era estéril até agora. Olha só que coisa incrível. É estéril. Até os 100 não teve filho, é estéril, não tem como. E agora, além de estéril, ela é uma estéril velha. Ou seja, estamos diante do improvável do impossível. Qual a chance disso acontecer? Mas é aí que, de novo, vemos o surpreendente agir glorioso dos céus, transformando, renovando, identificando e transformando as fés que existem no nosso coração, ainda que muito pequenas, para uma fé que confia ao ponto de ver grandes coisas acontecerem. Só mesmo um grandioso e poderoso Deus poderia suscitar uma nação a partir de uma mulher estéril. Irmãos, como já mencionamos outras vezes aqui, eu fico imaginando a cabeça e o coração de Abraão e Sara, desde o dia que eles receberam a promessa, até o dia que eles viram essa promessa se cumprir. Pois, se vocês estão lembrados, existe uma promessa que desde o capítulo 3 de Gênesis, ficava martelada no coração de todas as mulheres que amavam o Senhor. Existia a promessa recebida pelos pais ancestrais, Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, de que de uma mulher haveria de nascer aquele que acabaria com todo o sofrimento no mundo e restabeleceria o reino de Deus sobre toda a terra. Imagina como não deveria estar o coração deles, sabendo que existe essa promessa, e agora ouvindo que eles terão um filho da promessa, e que esse filho da promessa dará origem a toda uma nação que será chamada nação de Deus. Eles recebem uma promessa de serem pais de uma grande nação. O que será que isso deve significar no coração dos nossos irmãos? Pela fé que tiveram, Abraão e Sara receberam então o filho prometido. Esse filho então dá origem à multiplicação da imensa nação chamada de povo de Deus. Mas por que essa conexão entre as profecias do Éden e a profecia de Ur, dos caldeus, onde Abraão é chamado? Por que essa conexão é tão importante? O que o autor de Hebreus nos apresenta é que desde o início, o intuito do Senhor era salvar para si um povo escolhido seu. E, portanto, a raiz de Abraão, do povo escolhido, dessa raiz excepcional, viria aquele que promoveria toda a expansão do reino de Deus na terra. Mas, de novo, diferente do que os olhos de Abraão e Sara podiam contemplar, por causa das limitações temporais, esse maravilhoso filho, que seria essencial para a restauração da nossa humanidade em Deus, viria muitos e muitos anos depois da existência de Abraão. Esse filho escolhido nasceria numa cidade chamada Belém da Judéia. O primeiro filho dessa grande nação, chamada por Deus, ou chamada como povo de Deus, foi sim Isaque. Mas o grande filho, reparador de todas as coisas, se chama Jesus Cristo. Irmãos, versículos 13 a 16 nos reafirmam por inteiro essa compreensão, pois todos viviam na expectativa de coisas maiores. Todos, movidos pela fé, ansiavam e criam pela consolidação do reino de Deus, enquanto um povo separado, santo, redimido, transformado, restaurado para viver o que Deus tinha planejado desde o início. Todos eles ansiavam pelo Messias prometido, mas ansiavam certos de que nessa criança prometida, eles encontrariam a plenitude da pátria celestial. Ainda ontem conversávamos no núcleo, eu disse que não era spoiler para dar uma despistada, porque toda vez no núcleo eu solto um spoiler, né?
no núcleo dos jovens, o quanto de fato a nossa salvação eterna é importante para nós. Pois no discurso temos o hábito de afirmar que é muito importante. Não, minha salvação é excepcional, é maravilhosa. Mas no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, na nossa vida, nós costumamos apontar em uma direção completamente diferente. A nossa salvação passa como se fosse algo secundário e muitas vezes passa como se fosse apenas mais um detalhe na nossa história. Hebreus relata que diversos homens e mulheres tiveram suas vidas plenamente na fé de que dias melhores e plenos viriam. Como nós, igualmente tocados pela mesma fé, movidos pelo mesmo Espírito, como eu e você temos vivido a nossa história. Olhamos para as nossas escolhas e podemos dizer que desejamos a pátria celestial. Podemos dizer que valorizamos a salvação eterna que foi recebida. Sabemos que Jesus Cristo já veio e já nos livrou da escravidão do pecado. E Ele mesmo nos prometeu tal eternidade com Ele, como você pode ver depois, registrado pelo apóstolo João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, onde Jesus vai dizer que, até a gente canta a música aqui, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais também vós. A promessa de habitar nesse lugar com Jesus Cristo está estendida a mim e a você, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Todos os heróis, grandes e pequenos, do Antigo e do Novo Testamento, todos eles anseiam por esse dia glorioso. Só pela fé eles foram habilitados a desejar tal coisa. Só pela fé eu e você podemos desejar essas coisas. Pois a Bíblia fala em Romanos 3, versículo 23, que os nossos pecados são a causa de estarmos separados de Deus permanentemente. E isso nos incapacita de experimentarmos a plenitude de Deus em nossa vida. Então, viver pela fé é viver sabendo que o impossível, que era eu e você sermos salvos, já aconteceu. Não por merecimento nosso, mas por causa da obediência plena de Jesus Cristo. O impossível, que era recebermos o perdão da nossa dívida eterna com Deus, já foi recebido, pago pelo preço do sangue precioso de Jesus derramado na cruz. Que o nosso passaporte de garantia para a vida eterna com o nosso Senhor na cidade celestial, Jerusalém, já está carimbado e assinado. Só falta chegar a hora. Porque o que para nós parece impossível não representa limites para o agir do nosso Deus. A estéril pôde dar à luz, os mortos podem ressuscitar, pecadores e perdidos como eu e você somos perdoados e redimidos, tudo pelo poder e pelo agir de Jesus Cristo através da história do mundo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Confiantes para obedecer, confiantes para viver como peregrinos e confiantes até mesmo para contemplar o impossível, chegamos então ao momento final da nossa reflexão dessa manhã, versículo 17, onde vamos ver o último pela fé dessa manhã, que vai dizer: pela fé, Abraão ofereceu Isaque. Irmãos, depois de tanto tempo e espera, a única promessa que Abraão realmente pôde contemplar, a única que ele viu se cumprir, que era o tal filho prometido, depois que já era impossível ter filho, ele tem o filho, aquele que é o símbolo da bênção e da história, a caracterização da vitória de Abraão, é solicitado como sacrifício. Toda aquela obediência e fé trazem então Abraão a um ponto decisivo na sua vida. Eu estou disposto a sacrificar o que tenho de mais precioso por amor a Deus? Gente, eu consigo sentir a dor desse pai. Nesses dias de caminhada ao lado do filho, na direção do lugar onde ele havia de sacrificar o seu amado filho. Sacrificar como holocausto ao seu Deus, sim, ao Deus que ele também amava, mas era o maior símbolo de todo o seu amor.
Abraão mataria o próprio filho por amor a Deus. Mas seria impróprio evidenciarmos a dor de Abraão sem, de novo, destacarmos a fé que mobiliza esse homem a seguir nessa jornada. Para o autor de Hebreus, assim como a fé de Abraão é uma fé que gera obediência, era também uma fé plena nas promessas recebidas. Então era uma fé que seria capaz de mover o coração de Abraão, permitindo que Abraão confiasse ao ponto de saber que até mesmo se ele matasse o seu filho, o Deus que pôde fazer o impossível dele ser pai com tanta idade, era o Deus que podia fazer o seu filho ressuscitar dentre os mortos, após ter sido sacrificado. Meus queridos, vemos aqui não só a grandeza da fé desse incrível homem que é Abraão, mas vemos a grandeza do Deus que nós amamos e servimos, do Deus em que nós cremos. Abraão foi, sem dúvida, um homem sem igual. E as Escrituras Sagradas vão dizer que Abraão chega a ser chamado de amigo de Deus, em Tiago, capítulo 2, 23. Olha os adolescentes aí, viu? Tiago é um bom livro. Ele realmente foi fora de série. Embora Abraão tenha sido, sim, um cara formidável, não podemos esquecer quem é o grande herói por trás dessa história. E quem é o grande herói por trás dessa história? Pode falar seguro, irmão. Jesus Cristo é o grande herói por trás da vida e das obras de Abraão. Isso mesmo, Jesus Cristo. Abraão foi desafiado a abrir mão do seu maior bem, do seu maior amor. E ele se dispôs a fazer isso. Mas quando o momento chegou, foi Deus quem ofereceu o sacrifício perfeito para substituir Isaque. O sacrifício perfeito foi entregue gratuitamente por amor a Abraão e Isaque. Mas não só por amor a eles, por amor a mim e a você, por amor a cada um de nós. Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque dos mortos, mas muito mais do que a ressurreição momentânea de Isaque para viver um pouco mais de anos na terra. A morte substitutiva do perfeito sacrifício em favor de Isaque propiciou que Isaque vivesse então a vida eterna que ele desfruta hoje. Deus, em um extremo ato de amor e redenção, oferece o seu próprio filho como sacrifício no lugar de Isaque, no lugar de Abraão e no nosso lugar. Jesus Cristo foi feito maldição para que todos os nossos pecados e erros fossem lançados sobre ele na cruz. E o mesmo Deus que ofereceu seu filho em sacrifício foi poderoso o suficiente para o ressuscitar como o primogênito dos mortos, para que um dia eu e você também possamos ressuscitar. Para que uma vez que ele sofreu a nossa morte, cada um de nós pudéssemos receber a vida eterna que emanava do seu Filho amado. Nós que deveríamos estar dispostos a sacrificar os nossos bens mais valiosos, nós que devíamos sacrificar nossa própria vida, nós fomos cobertos pelo verdadeiro sacrifício pago na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que somos incapazes de ter a fé do tamanho do grão da mostarda, que é uma fé tão mínima, nós que não abrimos nem mesmo mão do nosso sono para passarmos algum tempo a mais com Deus, nós, eu e você, fomos agraciados com a vida eterna. Irmãos, o Evangelho não se trata de coisas que devemos fazer para sermos salvos. Ao olharmos para a vida de Abraão, o intuito não é, faça como Abraão e seja você também pai de multidões. Não é por aí. Eu sei que você pode querer ser pai de multidões e Deus pode te abençoar isso. Porque a grande verdade é que Deus não precisa de mais Abraãos. Por isso, Ele em seu poder e graça, criativamente, resolve fazer Jacksons, Thaísas, Cíntias, Déboras, até outros Abraões completamente diferentes desse Abraão da nossa história de hoje. Ele fez cada um de nós para que vivêssemos, no tempo que vivemos, como servos e servas resgatados no sangue de Jesus, entendendo que Jesus é o grande herói por trás de todos os nossos melhores atos, como Ele é o grande herói por trás de todos os grandes e pequenos atos dos heróis da fé relatados na Bíblia. Ele se sacrificou para nos garantir viver o seu reino eterno. Mas Jesus também é o grande herói, não só por esse ato de sacrifício feito no passado, que nos alcança hoje. Ele é o grande herói porque dia após dia Ele enche o nosso coração de fé, nos fortalecendo na jornada e nos auxiliando a seguir firmes, com a mesma convicção
de que seguimos o chamado daquele que nos chamou. Seguimos rumo a Jerusalém celestial. Mas, infelizmente, irmãos, a errada compreensão da fé nos tem feito viver a vida insensível. Pois, ao olharmos o exemplo de Abraão, observamos uma fé orientada para a ação, que movia ele a responder o que o Senhor tinha determinado. Tiago, ele vai ser claro ao condenar essa desconexão que existe entre teoria e prática de fé, quando ele fala no capítulo 2, versículos 14 ao 18, dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago continua: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é uma fé morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Irmãos, Abraão entendeu que sua fé precisava ser convertida em atos de fé. Tiago aponta a necessidade de viver a fé expressa em atos de fé. Logo, não existe fé sem obras. As obras, nesse sentido, são uma ação direcionada e objetiva como resposta da fé que recebemos do nosso Senhor. Mas eu e você, quais têm sido os nossos atos de fé? Como temos demonstrado a fé que temos recebido do nosso Senhor? O grande herói já realizou absolutamente tudo o que era necessário para mim e para a sua salvação. Mas agora que somos salvos e recebemos dele a nossa fé, que atos de fé temos demonstrado? Qual foi o seu último passo de fé? Qual é o seu próximo passo de fé? Que nessa manhã você tenha se lembrado da necessidade de obedecer a Deus, lembrando que a obediência perfeita já foi completa pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que obedeceu cada milímetro da lei de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso significa no esforço de obedecer ao Senhor, se por algum motivo você falhar, esse Senhor que obedeceu plenamente ao Pai, oferece o perdão e nos dá a chance de recomeçar a jornada com Ele. Que hoje você tenha entendido que, embora brasileiros no século 21, somos representantes de Jesus Cristo e do seu reino eterno, por onde quer que eu e você passarmos. E se eu e você falharmos de alguma forma e representarmos mal esse reino, é o próprio rei desse reino, chamado Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro, nos restaura e nos reabilita a representá-lo de maneira plena. Que você tenha sido, nessa manhã, reanimado com o poder de Jesus, que restaura úteros estéreis, que dá vida aos mortos, que dá ânimo aos abatidos. E ainda que você se sinta fraco, que você tenha plena segurança, confiança e fé, que todo o poder necessário provém, pertence e tem como origem o nosso Senhor Jesus Cristo. E que você tenha se sentido capacitado, irmão, minha irmã, a agir todos os dias da sua vida com obras e passos de fé, confiado nos méritos do nosso grande herói Jesus Cristo, nosso Senhor, que fez o ato de fé perfeito, que cumpriu todas as exigências de Deus para a nossa salvação. Agora, os meus e os seus atos de fé precisam ser atos de fé, mobilizados não por dívida, não por necessidade de quitar de fato essa dívida, mas direcionados por amor, como resposta de corações gratos pela graça que receberam. Não para garantir ou conquistar qualquer favor, mas por entender que pelos atos de Jesus Cristo, nossos nomes foram incluídos no grande livro celestial de heróis e heroínas da fé, como homens e mulheres que demonstram com atos, com ações, com palavras, a todos os dias que pertencem a Jesus Cristo, o grande herói da fé.
que Deus nos dê mais e mais anos de vida, vivendo como heróis, que com suas vidas refletem a sombra do nosso grande herói, Jesus Cristo. E quando vier o medo, a insegurança, que você corra para essa grande sombra, lembrando que atrás de Jesus Cristo, nós somos meras sombras de fé. Nossos maiores feitos são mínimos perto do perfeito e grande feito do nosso Senhor. E que todos os nossos atos sejam atos que glorifiquem a Jesus Cristo. Vamos falar com Ele? Deus Santo e Poderoso, muito obrigado, porque o que Abraão era incapaz de fazer, o que Isaac e todos os outros grandes heróis foram incapazes de fazer, Jesus Cristo fez plenamente. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos nossos melhores momentos, nas nossas mais profundas, Senhor, nossos mais profundos mergulhos em conhecer o Senhor e conhecer a Tua Palavra, nós somos tão falhos, Senhor, e incapazes de fazer plenamente o que o Senhor espera. Mas Jesus Cristo fez tudo o que era necessário. Então nos ajuda, Deus, a olhar para a vida de tantos homens e mulheres que foram tão incríveis, não simplesmente, Senhor, como exemplos a se seguir, mas como homens que estavam dispostos a confiar que havia algo melhor por vir. E que a nossa maior motivação de vida seja confiar que as promessas do Senhor hão de se cumprir na nossa vida. Que as suas promessas são verdadeiras, que o Senhor é fiel para cumprir todas elas. Ajuda-nos, Senhor, a confiar que o plano maior projetado por nosso Deus é um plano perfeito, bom, agradável e que nos direciona para uma vida eterna com Ele em glória. Ajuda-nos, Senhor, a ansiar por isso, fazendo o nosso melhor como representantes desse reino de glória aqui. Que as pessoas olhem para nós e encontrem a esperança nesse mundo caótico. Que as pessoas contemplem Jesus Cristo nos nossos atos de fé. E que não nos falte oportunidade, Senhor, para agirmos com amor e fé, mostrando que Jesus Cristo tem mudado a nossa vida, tem ressignificado o nosso coração e a nossa história. É no nome de Jesus que oramos. Amém.